Bem, amigos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui para assistir e escutar o meu podcast que eu amo muito, Strategist Revival. Hoje, uma presença incrível da Natália Traudi, a Nath Traudi, que é uma pessoa com quem eu tive a oportunidade de trabalhar lá na agência Click Eu trabalhei só de 2010 a 2014, a Nath trabalhou muito mais tempo na Isobar. Eu trabalhei aqui no Brasil, fui exportado depois para Londres e ela foi exportada para Sydney, morou na Austrália um bom tempo também e retornou recentemente para o Brasil. Então, em primeiro lugar, seja muito bem-vinda de volta, mesmo que seja, já, acho que já faz um ano, né, Nath? Mas seja Já bem-vinda. faz um pouquinho. Já É. faz um ano, mas seja Mas ainda bem-vinda de volta. recebo. Ser bem-vindo é sempre bom. Que bom. Então, se você puder, Nath, conta um pouquinho da sua jornada, da sua carreira, que eu geralmente nesses papos que eu tenho aqui no podcast, eu começo perguntando sobre isso, sabe? Porque saber e conhecer a carreira de alguém acho que inspira bastante, e a sua é bem inspiradora. Pode contar? Rafa, quanto lá para trás você quer saber? Porque a gente pode voltar bastante tempo. Eu tô na lida aí faz um tempão, mesmo Eu, antes de, enfim, de agência, de estratégia e tudo mais. eu gostaria de antes de agência também. Tá, tá. Cara, eu tive uma passagem antes de entrar. Eu estudei publicidade, né? Estudei comunicação, então acho que faz sentido que eu esteja aqui hoje e tenha saído e voltado e tudo mais. Mas eu tive uma passagem importante para mim, bem no começo da carreira, na Abril, né? Eu fui produtora de foto da Abril. Que eu acho que, assim, eu digo que, pelo menos a minha opinião, é que todo mundo tem que ter uma experiência de produção na vida, porque é aí que você aprende a se virar real, assim, né? Em que a gente tinha, às vezes, uns desafios que era quase do tipo, me arranja um tubarão para amanhã de manhã para fotografar, e aí você dá, né, dá seus pulos, corre atrás e arranja o tubarão, assim. Então, acho que foi muito importante, assim, essa passagem, porque eu sou uma pessoa introvertida por natureza, assim, né? Então, ser jogada ali para resolver os problemas, e acho que, ao mesmo tempo, sou uma resolvedora de problema natural, assim. Eu acho que desenvolveu esse meu outro lado de flexibilidade, de conseguir as coisas de uma maneira que foi meio que um tapa na cara, assim, né? Porque a questão da resolução de problema eu já tinha, mas o como eu acho que acabou abrindo muitas portas, né? Mas logo em seguida disso eu já fui buscar algo. Eu sentia muita falta de pensar na época, né? Então, eu já tinha ali uma experiência com digital, né? Eu era aquelas meninas ou adolescentes que tinha um blog, que mexia no HTML do blog, que tinha um site no GeoCities, né? Então eu tinha já uma curiosidade natural aí para o digital, né? Enfim, inovação em tecnologia foi um negócio que sempre me chamou atenção, e eu sempre brinquei. E nessas eu caí na Wonderman, né? E eu, na época, olha só, era uma posição muito interessante, porque era uma posição de UX strategist, Olha então de só. estratégia em UX, que na verdade misturava. Eu tô falando aí dos idos de 2008, 7 para 8, então faz um tempinho já, mas que misturava estratégia para o digital no sentido de tinha um pouquinho de arquitetura de informação, que ainda era chamado assim na época. Tinha de fato um trabalho de UX aí, então a gente trabalhava com Natura, por exemplo, o site de Natura era a gente que fazia, enfim, para ajustar tudo isso, mas ao mesmo tempo dava um suporte ali do ponto de vista de estratégia de comunicação mesmo para as campanhas digitais que a Wonderman fazia na época. E de digital nunca mais saí, assim, né? Acho que o caminho natural em seguida foi a agência Clique, que depois virou Isobar, né? A agência Clique Isobar por um tempo, depois só Isobar, perdeu o apêndice aí ao longo do caminho, onde eu fiquei no Brasil 7 anos. E aí, como você que foi exportado, né? Eu fui exportada também, mas para Melbourne, não para A Sydney, na Austrália. Melbourne, perdão. Exatamente. Para Melbourne, na Austrália, e lá eu fiquei outros quase 10, né? Eu fiquei 9 no total lá, onde a gente passou por todos, enfim, o que todo o grupo passou, assim, nos últimos 5, 6 anos de simplificação, né, das ofertas, das marcas e tudo mais, e várias amalgamações no meio do caminho, né? Então, o que era Isobar antes lá, e que tinha um perfil muito específico e diferente das isobares no resto do mundo, né? Então, muito mais focada na parte de design digital mesmo, UX, UI,
e na parte do desenvolvimento de software mesmo e de TI para dar suporte a essa parte do design. Tinha então essa natureza que era um pouco diferente, que vinha de onde a Isobar surgiu lá. Então, como aqui era a agência Clique que virou Isobar, lá era uma agência focada nisso, era um estúdio de design e desenvolvimento chamado Visual Jazz, que virou Isobar, e aí amalgamou a oferta de comunicação digital, né, de marketing digital depois, o que era só uns 30% do negócio, mais ou menos. Então, aí a minha função de estrategista, ela, tipo, se expandiu, né? O bracinho do T-shaped, né? Skills, das habilidades T aí, se expandiram bastante. Aí eu falo já já um pouco sobre isso, mas lá fiquei por quase 10 anos, né? Então, no total, eu tive 16 quase de Dentsu. E mais um pouco, porque voltei para o Brasil no ano passado, né? Em abril do ano passado, então faz um ano e um pouquinho. E mesmo não estando mais oficialmente com a Merkle, que é a consultoria do grupo Dentsu, que a Isobar se transformou, então a gente, na verdade, só trocou de nome, mas as pessoas eram as mesmas e mais algumas outras, e o produto do trabalho era muito parecido por muito tempo. Fiquei continuando colaborando com eles até o final do ano passado. E hoje Fantástico. estou na Jellyfish, né? Aqui no Brasil é bem recente. Entrei na Jellyfish faz 2 meses e meio agora. Estou super empolgada porque o grupo BrandTech também tem muitas soluções em tecnologia de marketing, principalmente com AI e Gen AI aí, que são espetaculares. Assim, eu fiquei quase esse ano todo, né? Além de continuando a colaborar com a Merkle de lá, procurando o próximo passo. E fiz essa decisão porque eu achei muita coisa interessante. Então, tô aqui. Que legal, que carreira, que história. Eu lembro de você na agência Clique, trabalhando com a Ana Sester ali. Eu lembro de você em BI, né, no Business Intelligence. Você capturou muitas coisas, os dados, né? E depois na parte de mídia, e especificamente com a Rose. E aí tem muita captura de várias coisas. Você falou do UX no começo de carreira, primeiro no jornalismo, praticamente, né, lá na Abril, depois o UX na Wunderman, os dados, mídia e análise e tudo mais, e aí mais focada na estratégia que a gente chamava aqui de planejamento, né? Mas é estratégia. Porque tem estratégia de mídia e tudo mais, mas na estratégia de comunicação de marca, né? E esses assets que você lapidou durante esse tempo ao redor dessas funções também, eu imagino que ajudem bastante pelo jeito como você se posiciona e conversa, porque bater papo contigo é sempre bom, porque tem essas nuances, sabe? Tem esses detalhes da profundidade que você tem para conversar a respeito do impacto de estratégia na marca. Então, eu queria que você contasse um pouco disso, assim, como é que é para você, como é que foi essa jornada e como é que é para você hoje acessar essa experiência que você teve nessas outras áreas aí. Cara, para mim é essencial, assim, acho que tem um ponto que sempre me acompanhou e que me acompanha, que define um pouco de quem eu sou, que me motiva, que é eu sempre continuar aprendendo, né? Eu sempre fui curiosa de natureza também, perguntadeira, enfim, eu acho que isso acompanha, define um pouco quem eu sou como profissional e, assim, informa algumas dessas escolhas, né? Eu brinco que eu fui passando enfim, de uma área para outra dentro da agência, né, que efetivamente foi a Exobar no Brasil, e mesmo dentro da Isobar e depois Merkle Austrália, eu fiz algumas mudanças também de áreas, né, que são percebidas como mudanças de áreas, mas são movimentos laterais nesse sentido, né, e vou coletando aí as minhas pedrinhas preciosas para o meu saquinho ao longo do caminho, mas eu acho que esse viés de estratégia ele sempre existiu, e por isso que eu chamo de estratégia não de planejamento, porque acho que é injusto me chamar de planejadora, porque eu já fui, eu sou de novo, porém eu não sou só uma planejadora de marketing de comunicação, né? E eu acho que assim, isso, pelo menos para mim, na minha experiência, me tornou uma profissional mais, acho que mais completa, no sentido de que eu consigo e gosto de conversar, principalmente com os nossos clientes, internamente também dando suporte para os lugares onde eu estou trabalhando, com visão de negócio, né? Que quando você junta todas essas disciplinas e entende como vai do começo até o fim, né? Então, da estratégia de marca e comunicação, passando ali por como isso se traduz criativamente, aí tô falando do trabalho de agência, né? Traduz criativamente, passando ali por como é que a gente vai ativar tudo isso via mídia, como é que a gente vai mensurar, e conseguindo ter essa cabeça que junta todas essas coisas, de repente eu me sinto apta a ter conversas de negócio com os clientes de maneira muito mais
segura e também acho que valiosa, né? Tanto para a gente quanto para os clientes, assim, porque a gente consegue então entender quais são as disciplinas ou variáveis que a gente precisa ativar, e com que força e como ativar isso, né, da forma como precisa ser feita, de uma maneira muito mais completa, assim. E eu acho que o papel do estrategista, e aí independe se ele é um estrategista que está no time de planejamento, que está no time de mídia, que é um atendimento, por exemplo, mas ele é ser um conector, né? Ser um tecido conectivo, né? Não só entre as disciplinas dentro do lugar em que se trabalha, mas principalmente com o cliente, com o negócio do cliente, porque no final das contas, quando a gente trabalha, a gente está aqui para criar algum tipo de valor para alguém, né? Para alguém, ou seja, para o lugar que a gente trabalha, como para as pessoas dos lugares que a gente atende também. Então, se a gente não está exercendo, na minha visão, esse papel de tecido conectivo, eu acho que a gente está falhando, né? Então, para mim, foi um movimento, e continua sendo um movimento natural, tanto que até agora há pouco, na Merkle, o meu papel era um papel de estrategista, que a gente chama de experiência e inovação, mas aí a experiência digital enxergada do começo até o fim, tanto do ponto de vista de aquisição, quanto de retenção depois, e como tudo isso se transforma ou se traduz, se manifesta em canais digitais, como é que eles se integram e tudo mais. E na parte de inovação também, inovação de serviços, de produtos digitais, de ventures também, então de negócio também, então era uma outra disciplina. E aí, nesse meu passado bem recente, trabalhando muito próxima dos times de design e de desenvolvimento, né, e agora, nesse mais recentemente na Jellyfish, volto para o lugar de onde eu parti, que aí sim é dentro do planejamento, como a gente conhece, conversa como planejamento dentro de agência, mas acho que a lente do digital sempre teve comigo também. Então, minha força aí de atuação e meu interesse também está nessa área, né? Que bom, interesse incrível. Eu costumo falar que a habilidade que eu mais vejo, dei aula na Miami ontem at school e falei sobre isso, que para mim a habilidade principal do estrategista é a curiosidade, que você comentou aqui que você tem muita, Com e certeza. aprendizado ao longo da carreira ajuda muito, mas ajuda a gente a entender isso, né? Ser curioso o tempo todo para ajudar os nossos clientes a encontrar o objetivo do negócio, a entender melhor qual é o problema que ele definiu no briefing, se aquele problema de negócio está tão claro quanto precisa. E a gente vai ali por diante, olhando para o consumidor, para a categoria, para a cultura, para a companhia. E aí eu vi os 4 Cs e lembrei de a gente conversou um dia sobre os 4 Cs, né? Outro dia eu vi em algum lugar que 4 Cs não valia mais, que não era para usar mais e tudo mais, mas eu ainda uso. Os 4 Cs são olhar para os pilares de consumidor, categoria, cultura e companhia. E aí, nesses pilares, antes você tirava um insight de cada um. Eu tiro uma conclusão de cada um e depois eu gero um insight coletivo a partir dessas conclusões. E aí chega na key message, aí a gente vai adiante. O que que você acha hoje dos 4 Cs? Eles funcionam ainda ou não? Cara, funcionam como framework aí, funcionam, né? Eu também tenho uma aula no Bootcamp de Planejamento que fala exatamente sobre frameworks, né? Olha só E que o legal. Paulo, que hoje é coordenador do curso na Miami, me convidou para montar essa aula exatamente por essa, eu acho que diversidade de experiência dentro do campo de estratégia, mas para outras disciplinas, focada em outros caminhos, né? Que E a legal. aula passa por muitos desses frameworks, o 4Cs, ou 3Cs, ou 4Cs, alguns lugares usam 3, outros 4, é um deles, mas eu tenho, sei lá, a gente tem um toolbox um kit de ferramentas de provavelmente uns 20 frameworks diferentes, né? E eu acho que cada um serve para uma coisa diferente. Você tem ali alguns úteis que são no início do processo, na parte de descoberta, né, de pesquisa e tudo mais, outros que você usa já mais para começar a tirar conclusões e enfim, e acertar o direcionamento daquilo que você está fazendo. Mas voltando à estratégia de comunicação especificamente aí de campanha, né, onde os 4Cs são muito úteis assim, vale como maneira de não só estruturar o pensamento, acho que continua extremamente válido, acho que são 4 campos aí importantes a gente ainda nos ajudar a entender o que que a gente precisa entender, né? E depois traduzir sob a luz daquilo que a gente está se propondo a fazer, do briefing e tudo mais, mas também como como
framework de narrativa, né? Aquilo que a gente estava falando logo antes de gravar aqui, que não só uma maneira de você entender as informações que você precisa buscar entender, mas também como é que você conta essa história, né? Como é que você chega naquele insight único que depois vai desembocar no conceito criativo e tudo mais que vai ser discutido, né? Você precisa amarrar essas coisas de um jeito e levar ali a pessoa para quem você, ou as pessoas para quem você está apresentando pela mão, para que ela entenda de onde veio aquilo. Então, como estrutura para narrativa, eu acho extremamente útil também. Mas tem um negócio que eu gosto de fazer com os 4Cs, que é o seguinte, né? Geralmente, quando a gente faz os 4Cs, a gente não tem uma divisão do que eu chamo de olhar para dentro e olhar para fora, né? Geralmente a gente olha para fora e tem um dos Cs que a gente olha para dentro, que é a questão da companhia. Tipo, a gente começou a trabalhar um tempo atrás, e eu não vou dizer que isso é crédito meu, tá? Porque não fui eu, mas o time da Isobar na Austrália deu um passo a mais com os 4Cs, até porque a gente tinha uma demanda e uma necessidade mesmo para olhar como estava a tecnologia especificamente, né? Qual era o campo da tecnologia, como isso influenciava dentro dos 4Cs, mas a gente tem uma visão que a gente chamou de olhar para dentro e olhar para fora, né? Então, olhar o corte dos 4Cs e como é que ele se aplica para dentro da companhia, né? Então, qual é o contexto interno, como é que é o consumidor, que já é o consumidor da marca, parará, parará, e aplicar a mesma lógica para fora da companhia. Então, quando você está falando de consumidor, são os prospectivos, são aquelas audiências que a gente ainda não trabalhou. Quando você está falando, por exemplo, da companhia em si, aí a visão de fora são os concorrentes, né? Obviamente. Então, eu acho que tem esse flexionamento aí de pensamento, que muitas vezes já é incluído nos próprios 4Cs, mas já que a gente está falando de evolução de framework, de estrutura, se a gente quiser, né, aplicar mais uma lente, mas assim, são úteis, né? E aí eu vou entrar na questão do AI, né, como parceiro de trabalho, são úteis especialmente não, também para definir para as nossas companhias de trabalho aí, os nossos parceiros, qual é o frame que eles devem usar, né, na análise, porque é útil, de novo, então vá buscar ali, né, benchmarks de como se faz da melhor maneira possível, preciso das divisões aqui dentro dos 4.6, isso vai ajudando a extrair, eu acho que outputs mesmo, né, mais ricos e mais melhor estruturados, que aí o olhar humano, o nosso olhar, especialmente o nosso crivo, pode depois refinar e separar o joio do trigo e tudo mais. Melhoram os prompts bastante, né? Você começar por aí. Não só os prompts, mas a saída também, né, as Saída, respostas. não ser As respostas. copy-paste também, porque é o básico. O último episódio que eu publiquei foi o da Sabina, The Week, e ela falou a gente conversou bastante sobre AI, e ela falou, um pedaço foi da mediocridade, sabe? A AI substitui a mediocridade, não é? Ela não substitui tudo. A inteligência humana tá lá e tudo mais, a gente precisa e usa para fazer coisas como essa, de não só trazer os prompts melhores e mais adaptáveis pela sua curiosidade, e não trazer só uma informação, perguntar e sair, resolveu, e também você fazer o melhor com a resposta, né? Não é só copy-paste que você faz com a inteligência artificial. É, E hoje uma inteligência artificial conecta com a outra, né? O Claude conecta com o... Esqueci o nome, Daydream, que o Daydream é de edição, aí você conecta um com o outro, vai fazendo as coisas. Tá demais isso, essa evolução da inteligência artificial. E aí a gente tem medo de roubar nosso emprego. A gente precisa ter medo da inteligência artificial roubar o nosso emprego? Os empregos dos estrategistas, Nath? Eu acho que depende do estrategista, Rafa. Esse é um assunto que a gente discute todos os dias na Jellyfish, no grupo Brandtech, porque o grupo em si, a Jelly em específico, mas o grupo mais especificamente, mais especialmente tem alguns produtos que dão apoio ao marketing, né, que são de IA generativa ou de IA. E são produtos bem poderosos, né, no sentido de que hoje você consegue dentro, eu vou citar um especificamente, que é o Pencil, já é conhecido de mercado, já é usado, enfim, Unilever usa, você tem grandões que estão usando, acho que a Danone globalmente usa também, mas o ponto é que você consegue criar praticamente um ecossistema inteiro de marketing, com exceção da parte de mídia, que está vindo em breve, dentro dessa ferramenta, do briefing aos assets criativos em todos os versionamentos, e aí já consegue plugar as plataformas de mídia e tudo mais. Vem para substituir o nosso emprego? Não. Né? A gente acabou de falar rapidamente aqui sobre a necessidade ainda do crivo humano, né? Acho que nada substitui
o olhar humano no sentido de que, se a gente pensa especialmente nas LLMs, que é o que a gente usa mais no dia a dia para dar suporte ao trabalho hoje, e eu estou usando demais, não só no trabalho com a Jellyfish, mas eu também sou conselheira de uma startup onde está tudo aberto, né? Então, dentro geralmente dos lugares onde a gente trabalha, a gente tem algumas travas, né, de quais são as LLMs que a gente pode usar, até onde pode usar, quais são as informações de cliente que a gente pode abrir ou não. E nessa startup em que eu sou conselheira, é uma startup de soluções de longevidade, chamada Lon, a gente usa tudo, né? E aí que a gente começa a entender de fato o potencial de cada uma dessas ferramentas, como conectá-las, como tirar o melhor resultado. E geralmente é um jogo de vai e vem, né? Como se fosse um parceiro de trabalho mesmo, em que você analisa a primeira resposta, refina com o teu conhecimento, com o teu direcionamento, com inputs novos e volta. E nesse vai e vem você vai tirando resultados e respostas cada vez mais valiosos do ponto de vista de úteis mesmo, né? De aplicáveis, de executáveis e tudo mais. Só que quem está alimentando a máquina sou eu, né? É a gente que está alimentando a máquina com a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, quais são os dados que você deve cruzar, né? Quase como se você estivesse com uma pessoa trabalhando aqui do teu lado de fato, que tem um puta cérebro, que tem uma memória gigantesca, que esse é o ponto. Não é a memória, né? É o acesso à informação, principalmente as LLMs, falando especificamente que as LLMs têm, que a gente não consegue ter nem 1 milhão de anos, né? Porque as máquinas estão varrendo não vou nem dizer conhecimento, mas toda a informação que existe por aí. Porém, essa separação do que importa e o que não importa, quem faz é a gente, porque a máquina não vai saber. Então, sem a experiência, né? E aí a experiência de profissional mesmo, experiência de vida, experiência profissional em saber isso vai funcionar, isso não vai funcionar, isso tem potencial, isso não tem potencial. E o crivo do que é bom e do que é ruim, qualquer coisa passa, né? Então, esse crivo é muito importante. Ele vem da experiência, ele vem já de ter testado algumas coisas e já saber o que funciona para categorias diferentes, para clientes diferentes, e vem também eu acho que a gente fala dentro da criação, na Jellyfish, a gente fala muito sobre a questão do gosto, né? O gosto, né? O taste, assim, saber o que vai funcionar, o que é legal, o que é para além enfim, do correto, né? Aquilo que tem potencial criativo, que tem potencial de gerar conexão, de gerar emoção, a máquina nunca vai saber, ela vai te dar opções. E aí você, dentro das opções, você vai pegar algo que talvez seja um bom começo, e aí você vai colocar esse gosto que você construiu com anos e anos e anos de experiência, de saber o que funciona, de novo, o que funciona, o que não funciona, o que é legal, o que é legal, o que conecta com o contexto, né, com os zeitgeist de hoje, para dizer isso aqui acho que tem potencial. E aí você aplica o teu olhar humano em cima e refina e faz um negócio que, enfim, então não acho que substitui todo mundo, tá? Talvez vá substituir, talvez não, substitui algumas tarefas, principalmente aquelas tarefas repetitivas que a gente costumava fazer antes, né, que levavam muito tempo. Então, alguns agentes podem substituir tarefas repetitivas. Vou falar especificamente de síntese de pesquisa. Eu acho muito bom, né? Hoje os modelos já estão com soluções para síntese de pesquisa e cada modelo vai ter um negócio diferente, mas muito bom. Quant, quali, você tem um bom caminho ali, porém tem muita alucinação também. Então, de novo, você precisa ter passado pela pesquisa. Então, quali, é legal você saber qual é o repertório inteiro que a ferramenta está ingerindo para te trazer as categorizações, as recomendações de insights. Você precisa checar isso também e balizar. Putz, isso aqui é importante, isso aqui é só ruído. Né? Então, de novo, se você não tiver o crivo, né, e não tiver passado pelo corpo da informação, muitas vezes, você vai ficar vendido ali no que ela está te dizendo que é o certo, que é errado, que vale, que não vale, né? Então, eu acho que substitui nesse sentido, substitui algumas tarefas, mas o planejador, o estrategista, assim como qualquer coisa, tá? Qualquer função, em qualquer disciplina, não acho que substitui completamente. Porém, né, veja bem, assim como toda inovação e mudança tecnológica vai exigir que a gente se equipe, né, no sentido de teste, entenda como é que funciona, entenda como tirar os melhores resultados,
compartilhe os resultados, né, os aprendizados com os pares também, que eu acho super importante, que falta tanto dentro de estratégia de planejamento. A gente faz isso muito pouco, Rafa, comparado com outras disciplinas, como o design, a criação, a gente é muito ruim disso ainda, sabe? É. Então, eu acho que, assim, vai exigir um corre aí da gente entender, se equipar e tudo mais. E eu acho que tem um risco grande também, que é um risco ético, né? No sentido de que, um risco não, é uma realidade. Eu acho que em muitas instâncias aumenta aumenta a distância, né? Entre o que tem muito e o que tem muito pouco, o que sabe muito e o que sabe muito pouco. Porque, de novo, se você estiver bem educado, bem instrumentalizado de saída, não só para disciplina de estratégia, de planejamento, mas para o uso de AI, excelente, você vai conseguir continuar tirando o melhor da ferramenta. Se você não tiver isso de saída, entrou ruim, saiu ruim, né? Então, acho que isso é um outro ponto de atenção para a gente também, né? E quando a gente pensa em inclusão, em equidade, em, né, olhar para quem está começando lá hoje, lá atrás, como estagiário, como júnior, e dar apoio para que essas pessoas consigam se desenvolver nesse ponto também e consigam trilhar os caminhos para que consigam, né, desenvolver essa experiência que nos ajuda a ser melhores profissionais com a ajuda de AI e tudo mais. Eles, né, quem está começando não tem ainda, então precisa sim, eu acho que de suporte durante o caminho, e acho que é nosso papel como um pouco mais sêniores aí, né, um pouco mais velhos dentro da profissão, de ajudá-los também. Um pouco mais maduros, né? Mais sêniores, Um pouco mais velhos. madeiros, mais, muitos mais cabelos brancos na Aqui é cabeça, né? Corinthians também. Preto e branco. Não, é bom demais te ouvir, e pensando na pesquisa também, que não é substituto, né? Não substitui a pesquisa, pode ser da Juro, social, pelo da amor desk de Deus. research, mas a pesquisa ela precisa existir, porque senão a AI não ia nem ter fonte para poder te responder, né? Ela vai precisar de uma fonte, aí a pesquisa está lá para ajudar isso. Então, o processo de pesquisa da qual e da quant colabora com a AI também para ter resposta para sua pergunta, para o seu prompt. E sobre a inclusão que você comentou agora também, eu ia te perguntar sobre o Triple Bottom Line, People, Planet, Profit, né? É óbvio que o nosso cliente vai querer sempre o profit primeiro e a gente está lá como agência para resolver isso. E se você que está assistindo é o cliente, a gente também entende a sua função de resolver o profit, mas pensando no impacto como um todo. Porque no Triple Bottom Line você pode pensar nas pessoas e no planeta também. Então, e marcas que fazem isso mostram que tem um resultado melhor ainda no profit, porque fazem isso também. Tem impacto positivo na sociedade, impacto positivo ambiental de alguma forma, ou um ou outro, ou os dois, enfim, tem maneiras distintas de, pelo menos na publicação de campanha, a gente ter diversidade, equidade e inclusão na comunicação. Acho que esse é um passo, mas não é a única coisa que pode fazer. Natura faz um monte de coisas além de comunicação de marca. Boticário faz muita coisa também, de comunicação de marca, enfim, tem marcas muito fortes. Natura no ano passado ganhou o Grand Prix do prêmio que mais conectado com a sustentabilidade, com o Green Venturi. E a Natura tinha lá um drone que correu durante 6 meses lá na Amazônia e ele detectava quais eram os tipos de árvores que estavam em quais lugares. E aí ele Uhum. mandava, depois eles dividiram isso com as pessoas que habitavam a região para poderem saber onde está a árvore que eles querem pegar o ingrediente. E aí a pessoa seguia aquilo e pegava, pegava, pegava. Então acumulou uma produtividade muito maior e, consequentemente, maior renda dessas pessoas e mais efetividade para a Natura. Então, Legal. juntou vários pontos aí que conectam. E aí a Natura viu que isso tinha um impacto positivo não só na sociedade, porque é maior renda para eles e tudo mais, melhor trabalho, e também para a própria marca, claro. Então, acho que coisas como essa dá para fazer. E nós, na propaganda, a gente pode ajudar a ter diversidade, equidade e inclusão na comunicação de marca, porque isso tem um impacto maior e geração Z mais interessada nisso ainda do que as anteriores. Então, eu queria saber de ti, como é que você acha que a gente pode trabalhar com isso, sabe? O que que a gente pode fazer para ter, e se faz sentido ter o Triple Bottom Line, ou se é muita ilusão, é a esperança que eu tenho, mas se é muita ilusão, mas se faz sentido a gente buscar o Triple Bottom Line a cada briefing que a gente recebe. Eu acho que, bom, você sabe que eu sou uma convertida, né? Então, eu já tenho um viés aqui, Temos. acho que faz total sentido. Eu acho difícil, acho um desafio, né? Porque os briefings, quase que invariavelmente, pelo seu ponto principal, eles vêm com o profit como objetivo principal, mas a gente tem que sim cutucar os outros dois pilares ali, né?
Como fazer isso? Acho que assim, a atuação e principalmente relacionamento, né, com cada cliente vai ditar, ou vai nos dar os espaços e as luzes. E aí, de novo, volta, eu acho que na questão, ou na necessidade de conhecer muito bem o negócio do cliente. Acho que Natura, desde sempre, né, trabalhou com um olho muito atento aí nessa questão, e acho que existem muitas coisas enfim, para se experimentar. Eles têm um time de inovação que é super bacana também, mas eu acho que o que a gente está falando aqui, especialmente dessa ação em específico, é criatividade que pode ser criatividade com olhar de propaganda, entre aspas, né? Se você tem um briefing que também toca nesses pontos criativos, vão, né? Se tem ali um posicionamento e um conceito, os criativos vão saber pegar isso e desenvolver um negócio super legal, né? Eu acho que a gente tem que continuar utilizando essa nossa potência, né? De pensamento, de criatividade, para coisas que vão para além daquele briefing tradicional, né, do briefing que fala só sobre o profit, criar e provocar essas discussões também, né. Mas eu acho que para além disso, Rafa, ou seja, para além de fomentar essas conversas e essas discussões com os clientes, que, assim, de novo, vai depender da abertura, vai depender de quem vai depender acho que da profundidade de relacionamento também, para a gente conseguir aprovar isso para além do que foi brifado. Eu acho que tem um outro ponto nesse trabalho que passa por estabelecer relacionamentos com outras áreas para além do marketing, muitas vezes, né? Acho que Natura, de novo, um bom exemplo, mas para áreas de impacto mesmo dentro dos clientes e para entender como é que a gente, como parceiro estratégico, né? E aí, falando do ponto de vista das agências, pode se conectar e dar suporte com novas ideias, com novas ações e tudo mais. Porém, acho que vale muito olhar para dentro também, né, Rafa? Tipo, hoje obviamente, tem as agências independentes que são gigantes, né? Temos gigantes, temos estúdios menores, temos grandes que são partes de grupos gigantescos, né? Mas eu acho que vale olhar para dentro e tentar entender o que que a gente está fazendo dentro das máquinas que a gente tem, dentro das máquinas que a gente trabalha, independente do tamanho, né? E se achar que a gente está fazendo pouco, acho que dá para fazer mais, né? Então, eu vou hoje dar um exemplo da própria Jellyfish, onde eu estou trabalhando, principalmente, embora eu faça outras coisas também, mas vou dar um exemplo porque essas variáveis, elas entram nas minhas decisões também, né, sobre com quem que eu vou me associar, com quem que eu vou trabalhar, para quem eu vou trabalhar. E a gente tem hoje na MD, que é a Fabi Baraldi, que vem de mídia, né, mas hoje está como MD/CEO da Jellyfish. Ela tem um projeto paralelo chamado Libelo, que é incrível, né, de trabalho com o time de base aí, né, enfim, das pessoas que estão tentando uma posição dentro de publicidade, tem todo um suporte de inserção no mercado de trabalho, enfim, que eu acho muito legal, que obviamente é aberto para qualquer pessoa, não só da Jellyfish, mas para qualquer lugar, de qualquer lugar para colaborar e dar um suporte, né? A gente hoje na Jelly tem pelo menos duas estagiárias que vieram do time da Libelo, né? Então é incrível poder fazer esse trabalho, está sendo muito legal. Uma delas, inclusive, hoje está no meu time. E eu acho que para além disso são muitos pontos, né, Rafa? A gente está falando de AI há 2 segundos, ou de IA há 2 segundos, né? Grupo BrandTech, por exemplo, dentro das ferramentas, muito importante é a questão acho que na comunicação, sempre se manter atento à exposição e visibilidade da diversidade, né? Então, nesse ponto especificamente, o Pencil, que é essa ferramenta que começou como um grande acelerador de assets criativos, né, para criação de assets em escala, ele tem um módulo lá dentro chamado Bias Breaker, que é o quebrador de vieses, né? Em que ele já de saída, quando ele te vai gerar as imagens, os vídeos e tudo mais, ele faz uma coleção de diversidade, principalmente racial nesse caso, mas não só racial, de idade, de sexo, já de saída. Então ele já tem um output que é diferente do que você teria tradicionalmente se você estivesse lidando com cada uma das LLMs separadas, né? Então, se você vai no Gemini, se você vai no ChatGPT, entendeu? E isso é um negócio bem poderoso, porque ele já automaticamente coloca isso no prompt que você está usando para a geração dessas imagens. E para ajudar, obviamente, quem faz localização de conteúdo e tudo mais, você pode ligar e desligar
cada um é como se fosse um negocinho assim que você liga e desliga, sabe? Um on e off, assim, de cada uma das variações, né? Então, por exemplo, para Brasil, quando a gente vai fazer localização ou vai gerar, a gente liga aqueles que parecem muito mais com as nossas pessoas, né? Você tem um mix ali de uma pele, um tom de pele que é um tom de pele latino, que é o que a gente chama de branco, mas enfim, globalmente não é o que se chama de branco. Então você já mistura, né, a gente com esse tom de pele mais latino, com um tom de pele. Você faz as coleções que você precisa para refletir o que é a nossa sociedade, que é uma sociedade diversa, né? E aí, exatamente a mesma coisa. A gente vai buscar uma diversidade ou uma representatividade entre dados diferentes, uma representatividade de gênero, enfim, de habilidades diferentes, e você vai conseguindo modular tudo isso aí. Eu acho que isso é um lado que a gente muitas vezes se esquece, né? Principalmente quem está fazendo bastante uso de LLMs dentro de criação especificamente, menos um pouco na estratégia, mas eu acho que do outro lado tem a questão do uso de tokens e do uso enfim, no final das contas, lá na ponta, né, de água, né, de refrigeração enfim, todas essas consultas que a gente faz hoje estão consumindo, né? Então, acho importante também a gente ser muito, eu acho que ponderado com relação aos vai e vens, né? Nesse trabalho com suporte de AI, para que a gente exija menos energia, menos token, por consequência, menos energia, por consequência, das casas de dados, assim, para que a gente não exploda também o consumo de energia, de água na refrigeração e uma série de questões que tem a ver com isso, assim. Então, tem que ter um uso ponderado, né? Não dá para também ficar pedindo uma programação gigantesca para coisas que você pode fazer, né? Então, não é assim, cara, se você só precisa saber como é que tá o tempo hoje, acho que uma consulta no Google ainda resolve, entendeu? Você não precisa usar o chat para tudo, né? No Então, aplicativo, né? No telefone, exato. no Então a tudo. gente fala bastante disso também no nosso dia a dia, porque a gente está usando muito IA no que a gente faz, sobre o uso consciente das ferramentas, né? E o quanto do poder de processamento delas que a gente realmente vai precisar para poder fazer bem o nosso trabalho e fazer um uso ponderado disso para que é um impacto que a gente não vê, mas que ele é muito real, né? Então, manter isso na cabeça também. E parabéns demais pelo seu cargo atual, de head de estratégia na Jellyfish, Jellyfish bem inovadora. Se você puder, conta um pouco do grupo, porque você falou da Pencil e tudo mais, que faz parte do grupo, então tem muita coisa de inovação dentro do grupo da Jellyfish. Como chama o grupo mesmo? Bem, o grupo chama BrandTech, Brandtech. isso. E foi interessante, assim, porque, como eu disse, né, nesse ano que eu passei ainda colaborando com a Merkle, lá na Austrália, então você imagina que meus horários de trabalho eram loucos, Nossa, é né? uma madrugada. Eu fazia à tarde e à noite, então ia pelo menos até 1 hora da manhã aí trabalhando, mas fazia assíncrono durante a tarde e à noite fazia sincronizado com a manhã lá em Melbourne. Mas durante esse tempo todo, sempre conversando com muita gente aqui, né, do nosso mercado, com clientes, né, que são anunciantes, enfim, muita gente da indústria e tudo mais, para entender o que tinha de interessante por aqui, né? O que ia me chamar a atenção? Porque, de novo, eu sempre estive dentro de digital, sempre estive focada com essa questão de inovação, ter caído meio que por acidente, tá? Confesso, mas para trabalhar muito próxima de design e de desenvolvimento, essencialmente de experiências inovadoras em digital, foi um achado, assim, excelente para mim, porque acho que eu me achei, né, nesse campo. E eu estava buscando algo, pelo menos um pouco análogo aqui, que é um pouco mais difícil, né? A sensação que eu tinha, e isso eu falo para todo mundo, é que o mercado, eu saí há 10 anos, eu voltei, o mercado continuava igual, né? Enfim, muito. Desculpa, né? Eu sei que você tá nele, mas enfim, todo mundo aí. Mas continuava igual no sentido de, principalmente dentro da disciplina de estratégia de planejamento, né, mas em outras, né, pô, um monte de coisa avançou, a gente dá para fazer tanta coisa legal, mas a gente ainda fazendo as mesmas coisas, com os mesmos processos, da mesma forma com que a gente fazia um tempão atrás, com o mesmo tipo de relacionamento com os clientes, sabe? Ao passo que eu vim aí de uma experiência nesses últimos 10 anos, de muito mais colaboração e cocriação com os clientes ao longo do processo, não só de definição da estratégia de marca, comunicação, campanha, mas também da parte criativa, da parte de mídia e tudo mais, com muito mais pontos de contato, com muito mais, e aí eu vou chamar de workshop, mas workshops de feitura mesmo, né, de cocriação.
Para mim, esse resultado não é um resultado muito mais rico, né? Porque quando você chega lá no final, quando a gente, né, empacota o negócio e apresenta, não é uma grande surpresa, né? Você não é confrontado com, putz, não era bem isso que eu queria, porque a gente está junto do começo, é um time só, idealmente, né? O time da agência que atende o cliente e o time do cliente que é atendido pela agência deveria ser um time só. E deveria estar trabalhando junto ao longo desse tempo todo. Então, que eu vim um pouco com essa expectativa, porque foi essa expectativa, foi essa vivência que eu tive nos últimos 10 anos, trabalhando dentro de um time de design e desenvolvimento. E aí chego aqui e falo, putz, não, a gente ainda, grosso modo, tá? Não em todos os lugares, mas recebe um briefing, que é um briefing, né, que poderia ser um pouco mais completo, tarará, trabalha o briefing com o cliente, não sei o que tal, leva para casa, desenvolve o trabalho, às vezes vai ter um checkpoint ali no meio do caminho, faz uma apresentação, não sei o que, antes de começar a desenrolar para os conceitos criativos, né? Então, mas assim, não é um trabalho passo a passo, mão a mão. Ainda é um trabalho, leva para casa, faz, apresenta. Pode ser que tenha aí, putz, não é bem isso, não sei o que, refaz. Então, assim, a produtividade pode ser que seja alta, porém a eficiência nesse leve trás, ela é menor. Porque tem muita volta, tem muito retrabalho do nosso lado como agência. Assim como tem muito trabalho, retrabalho do lado do cliente também, né? E aí, assim, eu fui investigar não só isso, né, não só esse processo, mas também quem no mercado, né, já estava se valendo de uma forma inteligente das ferramentas que a gente tem ao nosso dispor hoje, principalmente as ferramentas de AI, né, que tem soluções de AI ou features de AI embedadas, ou as ferramentas de AI ou de IA generativa mesmo. E aí, voltando para a tua pergunta original sobre o grupo BrandTech, né, ou sobre o grupo, a Jellyfish é uma agência globalmente full service, então faz tudo, né, dentro do grupo BrandTech. O grupo também contém a Oliver, que é uma agência de conteúdo, influência, marketing de influência e tudo mais, que acho que é bem conhecida aqui também. Globalmente atende a Oliver, por exemplo, é basicamente a in-house da Unilever, né, com relação ao conteúdo. Então, entre outras marcas grandes. E tem também um braço de dados, né, que no Brasil é a DP6, que em breve vai ser renomeada, mas em todos os lugares globalmente também tem ali em geral um representante de dados, além de globalmente algumas outras ofertas. Então tem a parte de consultoria em marketing suportado por AI generativa, tem né, alguns outros braços. Brasil, nós temos Jellyfish, Oliver e DP6, com a parte de dados e analytics, e aí dado pesado, né? A questão de engenharia de dados, vai para além do analytics que a gente está, de campanha e de mensuração de campanha de comunicação que a gente está acostumado, assim. Mas o que é interessante, que me chamou a atenção do grupo, é que o grupo, ele primeiro surgiu como um grupo de tecnologia e depois ele criou as agências. Então, Pencil, por exemplo, que é essa ferramenta de IA generativa para marketing hoje, mas começou como para criação dentro do marketing, é uma ferramenta que foi criada, putz, mais de 10 anos atrás, acho que uns 13 anos hoje, e foi evoluindo, obviamente, conforme a foi evoluindo, né? Mas ela veio primeiro, né, do que as agências, e depois vieram as agências porque o grupo muito espertamente entendeu que já que a gente consegue lidar com tecnologia dentro do marketing para conectar todas as frentes, né, que tal então termos agências para oferecer os serviços em cima dessas ferramentas, né? E acho que foi muito esperto, assim. E o que eu encontrei, e aí não é jabá nesse sentido, é realmente o que eu estou encontrando, porque eu estou muito recente, eu estou, enfim, 2 meses e meio, foi um time, primeiro, muito aberto, né, não só Brasil, mas globalmente falando também, então os nossos maiores escritórios da Jelly são Estados Unidos e UK, mas assim, Estados Unidos tem 600 pessoas e UK tem 400 pessoas, tipo, é gigante fora daqui. No Brasil a Jelly é menor, né, a gente fala menos e tudo mais. Fora é realmente full service, está fazendo um trabalho criativo muito bacana. Então, ano passado a gente teve cases que ganharam Cannes aí com Apple TV, que é aquele do Severance, que foi grandão. Enfim, esse ano a gente está concorrendo com algumas coisas bem bacanas também. O grupo Jellyfish em si, parte do BrandTech, é um underdog, assim, a gente é super, e acho que em todos os lugares, tá, todos os mercados, não só Brasil, a gente fala muito pouco,
do que a gente faz, e a gente precisa melhorar com relação a isso, né? E fala muito pouco do que o grupo faz também. Então, dessas ferramentas que a gente, porque assim, a gente fala AI, mas a gente precisa qualificar isso um pouco melhor, Uhum. né? Quando a gente está falando do que é essa ferramenta, o que que efetivamente a ferramenta faz de diferente, o que que efetivamente é o valor, o benefício final, não só para o trabalho que está sendo feito, mas para o cliente e tudo mais. E tem uma questão de integração que eu não vou gastar o nosso tempo aí para falar. Quem quiser saber pode vir perguntar, mas o ponto é que hoje, entre todos os grupos, e WPP tem iniciativas, Omnicom tem, enfim, todos os grandões têm iniciativas interessantes nesse sentido, né, no uso de IA dentro da nossa disciplina. O que realmente me chamou atenção, porque eu fui futucar no detalhe, foi o BrainTech. E aí, quando surgiu a oportunidade, né, na GEL, eu falei, opa, eu acho que isso aqui é a coisa certa na hora certa, né? Então, recomendo, e não só BrainTech, né, dá uma olhada no que está acontecendo por aí de interessante, né, em geral, iniciativas globais que têm, enfim, implementações diferentes nos mercados diferentes, no Brasil e tudo mais, mas para quem tem interesse em tecnologia, em inovação, em se manter à frente e realmente entender como usar essas ferramentas em favor não só do nosso trabalho, mas do produto do nosso trabalho também, acho que vale sempre manter o olho em quem está fazendo coisa legal, né? E tentar se associar com esses lugares, não só, obviamente, por isso, mas pelas outras questões que a gente já falou também, né? People e planet também são importantes. Né? Tão importantes quanto Profit, né? É bom demais Exatamente. te ouvir, querida. Era muito bom ali na Duquesa de Goiás, na agência Clixobar também, tomar café e trocar Não era ideias. muito bom que não dava sempre, Rafa. Não era tão bom, não, era ótimo, mas porém não dava, né? Então, Muita coisa, né? Mas obrigado demais por ter topado, Nath, participar, ser parte desse projeto que eu tenho, que eu amo fazer, do Strategist Revival. A gente publica depois, vamos ver se a gente consegue os likes, curtidas e compartilhamentos aí da turma que está assistindo agora. De quem gostou muito, fica à vontade para fazer isso. Enfim, eu gosto demais de fazer isso e é bom demais porque eu aprendo muito cada vez que eu faço isso e eu aprendi muito contigo hoje, que eu também sou ávido por aprendizagem, sabe? Estou sempre atrás disso. Considero que eu sempre tenho coisas para aprender, o tempo todo tem mais. Quando eu aprendo uma, eu tenho mais para aprender porque eu fiquei mais curioso ainda sobre aquele tema. E obrigado demais por topar participar, Nath. imagina, Rafa, eu peço desculpas pelos acrônimos todos, né, que a gente falou no começo, que a gente nem traduzia, LLMs, né, Large Language Models, o chat da vida é esse, né? Então, mas, enfim, como você, eu gosto muito de trocar ideia com quem gosta de trocar ideia, com quem tem ideias novas e gosta de crescer e aprender junto. Então, para quem tiver interesse em qualquer um desses assuntos, vem na DM, né? Me chama que a gente continua conversando também. E um prazer estar aqui contigo, uma honra estar aqui contigo, na verdade. E, enfim, assim que você quiser, estou por aqui. Obrigado demais, querida. Beijo grande. Imagina, até mais.